Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, eu sou o professor Matheus Filho e eu vim trazer para a galera do nono ano uma aula de revisão do capítulo 7, com a temática da crise de 1929 e da Grande Depressão, tudo bem? Professor, como é que nós vamos fazer para desenvolver essa aula? Na realidade, pessoal, eu desenvolvi com base no material didático de vocês algumas questões que nós vamos analisar no slide e no slide subsequente nós vamos trazer tópicos que não só ajudem a elucidar a questão, mas também revisar o nosso conteúdo, tudo bem? Na primeira questão, você pode ver que nós temos uma imagem que remete a várias cenas que são características da década de 1920, mais precisamente a década de 20 nos Estados Unidos da América. Então você vê um automóvel antigo, uma família que atentamente escuta o rádio, que é uma cena bastante corriqueira naquele momento. Você tem ali uma família que apresenta uma geladeira, eletrodomésticos, né, uma ideia do American Way of Life, né, o estilo de vida americano, a bonança, a fartura. Enfim, tudo isso remete à década de 20 nos Estados Unidos, certo? Sob o comando da questão, vamos lá. Descreva a situação dos Estados Unidos da América depois da Primeira Guerra Mundial e explique por que a década de 20 ficou conhecida como os anos felizes. Vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, é importante conhecer um pouco do contexto histórico daquele momento. Então, os Estados Unidos, de cara, nós sabemos que foi o grande beneficiado pela Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto disso. A guerra ela não acontece em território americano, ela se desenvolve no continente europeu. E por esse fator, os Estados Unidos não foi destruído e já se beneficiou de cara com isso. Um outro fator importante é que os Estados Unidos teve uma grande vantagem comercial no momento da guerra, pelo fato deles terem, nos primeiros anos do conflito, sido os grandes fornecedores de armas, munições, alimentos, insumos variados para os países europeus que não podiam produzir por estarem em situação de guerra naquele momento. O que é que nós podemos perceber com isso? Os Estados Unidos acumulou muito capital nesse contexto. Além disso, o governo estadunidense promoveu uma prática protecionista. Como foi isso, professor? Eles aumentaram os impostos sobre produtos estrangeiros para impedir que esses produtos chegassem a concorrer com os produtos estadunidenses. Obviamente, favorecendo a economia dos Estados Unidos. Tudo bem? Essa é a primeira parte da nossa questão. Na segunda parte, por que a década de 20 é chamada de os anos felizes? Basicamente, nós também temos que entender o contexto. Nós sabemos que, durante esse período, os Estados Unidos teve um alavancamento, um crescimento gigantesco da sua produção industrial. Cerca de 64% de crescimento, que é um número fantástico. Aí você vai perceber que eles vão, além desse crescimento, né, para aumentar ainda mais essa produtividade, investir muito na área de ciência e tecnologia voltada para a indústria e também em novas fontes energéticas. Ou seja, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial e emerge como a maior economia do mundo, como a maior potência econômica do mundo. Tudo bem? Essa situação de grande produtividade demandava, carecia de um estímulo ao consumo, ou seja, vem aí a ideia do consumismo. Os Estados Unidos produzia tanto, precisava de tanta gente para consumir, seus carros, suas geladeiras, aspirador de pó, enfim, eletrodomésticos variados, né, que passou a divulgar massivamente, né, nos meios de comunicação de massa, como rádio, como cinema, que as pessoas deveriam comprar, deveriam consumir aqueles produtos que estavam sendo desenvolvidos pela indústria estadunidense. Ou seja, o American Way of Life surge nesse contexto. A ideia de que nós temos que consumir, que viver nos Estados Unidos é bom, que a cultura estadunidense ela precisa resplandecer, ser mostrada para o mundo. Ou seja, essa é a situação que caracteriza a ideia dos anos felizes. Tudo bem, gente? Basicamente essa é a resposta da primeira questão. Vamos à segunda, para a nossa análise sobre um tema muito importante desse momento aqui. No caso, já abordamos aqui a crise de 1929, o início de todo aquele processo da Grande Depressão. Nossa questão traz duas imagens, a primeira com um texto para que a gente possa ler, que diz: na década de 30 do século passado, o mundo passa por uma grande depressão financeira que vitimou muitos pelo mundo afora, muitos deles perderam tudo que tinham e poucos, pessoal, ganham com a desgraça alheia, né? Referindo-se a algumas pessoas que se beneficiavam
de alguns aspectos da economia dos Estados Unidos naquele momento. Tudo bem? E logo ao lado nós temos a imagem do London Herald, né, do jornal daquele período que fala do crash, né, da quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, a questão vai trabalhar a ideia da crise de 29 em si. Explique quais os principais fatores que ocasionaram a crise do sistema capitalista em 29, denominada de a Grande Depressão. Vamos lá. Primeiro ponto, é importante salientar que nos Estados Unidos da década de 20, os investimentos na Bolsa de Valores tornou-se uma grande febre. Ou seja, comprar ações de empresas que estavam indo bem naquele momento para poder, alguns meses depois, vender com um lucro bastante exorbitante, né? Tinha ações que eram compradas por $100, como é o caso da General Electric, que era uma empresa de eletrodomésticos daquela época, que eram vendidas alguns meses depois por $300. Então é um lucro rápido e fácil, sem esforço. Então muita gente aderiu a essa forma de lucratividade. Muitos empresários, vendo que isso era um negócio interessante, passaram a aumentar artificialmente o valor dessas ações das empresas. Essas empresas, elas, na realidade, elas não estavam crescendo tanto quanto alguns empresários quiseram mostrar para as pessoas terem confiança e comprar mais ações. E esse fator, pessoal, vai ser um dos geradores da crise de 29. Por quê? Uma dessas empresas britânicas acaba falindo em 1929, do dia para a noite. E as pessoas observaram, ei, como uma empresa desse porte faliu do nada? Então muita gente percebeu que tinha alguma coisa errada aí e correu para a Bolsa de Valores para tentar vender suas ações. E perceberam uma coisa estranha, não tinha quem quisesse comprar ações. E esse fator, pessoal, dá início ao crash da Bolsa de Valores de Nova York, que é o início da Grande Depressão. Os fatores principais, né, relacionados a esse processo da Grande Depressão vão estar aí nesses 3 tópicos que eu apresento logo em seguida. Esses 3 tópicos que estão numerados aqui, ó. Quais são esses fatores principais? Primeiro ponto, concentração de riquezas. Olha o número absurdo. 13% das pessoas possuía 90% de toda a riqueza dos Estados Unidos da América, que é um número bastante alarmante. Óbvio que essa questão não se refere apenas à economia, tem uma referência social aí no meio, onde você tem desigualdade, você tem vários fatores como violência, como desemprego, enfim, várias situações aí problemáticas. O segundo ponto importante que você tem que saber, a crise agrícola, e muita gente tem confundido um pouco sobre isso. As pessoas pensam em crise agrícola e logo lembram da ausência de produção, da fome. Não. Nesse caso é bem diferente. A agricultura nos Estados Unidos já havia sido mecanizada e esse fator faz com que haja uma grande produtividade, uma superprodução de gêneros alimentícios. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito produto no mercado, é óbvio que o preço desse produto tende a cair. E foi o que aconteceu. Muitos dos produtores rurais pediam empréstimos para poder fazer as suas plantações e colheitas subsequentes e acabavam, quando colhiam, não tendo como pagar as hipotecas, né? E geralmente as hipotecas eram feitas tendo como garantia as suas próprias terras. Então, o preço do produto bem pequenininho, não dava para ele saldar a dívida e ele acabava perdendo as suas terras, tudo bem? Então a crise agrícola nesse sentido de superprodução. E o terceiro ponto importante, a concorrência da Europa com os Estados Unidos. Mas professor, concorrência da Europa? Agora há pouco o senhor falou que na realidade a Europa estava destruída pela guerra. É, meus amigos, mas aos poucos a Europa vai se recuperando, vai reinvestindo na indústria, vai consertando suas cidades, enfim, volta a crescer e se recuperar. Após essa recuperação aí, pessoal, do pós-guerra, que vai até mais ou menos 1924, não completa, mas uma boa parte, eles voltam a produzir e eles vão imediatamente reduzir as importações que eles faziam com os Estados Unidos. E aí já é um ponto importante a você perceber. Os Estados Unidos produzia muito industrialmente e não tinha mais para quem vender. Ou seja, crise de superprodução. Mais um problema aí importante de você lembrar nesse momento. 3 consequências principais desse problema da Grande Depressão, pessoal, vão ser essas aqui, ó. Você vai ter a quebra de empresas do dia para a noite, né? Porque muita gente perdeu o seu dinheiro rapidamente. Se as empresas quebram, existe um grande número de desempregados, que é um fator que vai degradar a economia de uma forma formidável, absurda. E, obviamente, pelo fato do capitalismo ser um sistema global,
não só a crise atingiu os Estados Unidos, mas também a diversos outros países capitalistas. Obviamente a exceção era a União Soviética, porque era um país socialista, tudo bem? Então, como as economias capitalistas estavam interligadas, fica claro aí que eles vão sofrer com essa situação da crise de uma maneira bem pesada. Mas, professor, a quarta questão nós temos aí a apresentação da resolução dessa crise, que não foi rápida, obviamente, mas que veio aí com a eleição do Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, pessoal, quando foi eleito, ele propôs uma série de mudanças na economia estadunidense. E essas mudanças vão ser aplicadas através do New Deal. Mas vamos ler aqui o que a questão está dizendo para a gente poder resolver rapidinho. O New Deal foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, pessoal, implanta o New Deal com o objetivo de recuperar e reformar a economia estadunidense. Ou seja, não era só trazer a recuperação e entregar de novo às mãos dos mesmos que produziram a crise. Era reformar essa economia. Aí a questão pede o seguinte: explique quais as principais ações que foram desenvolvidas pelo governo Roosevelt para recuperar a economia estadunidense. Ou seja, a questão está pedindo para você explicar o New Deal. Vamos lá. No caso, o New Deal ele vai trazer à tona, pessoal, a adoção do keynesianismo. Mas, professor, o que é o keynesianismo? É a doutrina da economia baseada no pensamento do John Maynard Keynes, que é um economista britânico que previu, inclusive, a ocorrência da crise de 1929. Então era um cara que tinha uma leitura interessante sobre o que vinha acontecendo no capitalismo naquele momento. Então, o Roosevelt vai adotar as ideias do John Maynard Keynes para aplicar o New Deal, que traduzindo para o português significa o novo acordo. Professor, qual é a grande base do New Deal? Os grandes investimentos estatais. Agora a iniciativa privada é meio que colocada de lado e o Estado assume a preponderância. Ou seja, a ideia do liberalismo dá uma caída fantástica nesse momento. Tudo bem? Como vai ser esse investimento no New Deal? Primeiro ponto, era necessário fazer com que houvesse uma circulação de dinheiro. E isso, obviamente, estava difícil porque as pessoas tinham perdido emprego, estavam com fome, enfim, dificuldades. Então, Roosevelt vai injetar na economia estadunidense 4 bilhões de dólares. De que forma? Através de obras para que fossem construídas hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, ou seja, vários tipos de forma de gerar empregos e fazer com que a economia voltasse a se movimentar. Dessa forma, pessoal, ele começa a fazer com que a economia, pelo menos aos pouquinhos, fosse remetendo a uma pequena recuperação. Mas, professor, foi só esse investimento aí que recuperou? De jeito nenhum. Ele teve várias outras ações com o New Deal que vão ser responsáveis por revitalizar aos pouquinhos a economia estadunidense e depois mundial. No caso, destruição de gêneros agrícolas. Se eu tenho muito produto no mercado, os preços tendem a cair. Para recuperar esses preços, Roosevelt vai ordenar a queima dos estoques agrícolas. Queimar os produtos que estavam sendo produzidos em grande quantidade para poder reduzir o preço e tentar gerar um equilíbrio. Outro fator importante, diminuição da jornada de trabalho. Por quê? Ao invés de uma pessoa trabalhar 8 horas, você teria 2 pessoas, cada uma delas trabalhando 4 horas, gerando assim 2 empregos ao invés de 1. Outras situações que remetem a essa ideia de solução do New Deal, que o New Deal trouxe, vai ser a diminuição da jornada de trabalho, né, como eu já expliquei, e a criação do salário mínimo, do seguro-desemprego para quem ficasse desempregado continuar consumindo, e do seguro-velhice, para quando as pessoas com mais de 65 anos precisassem, elas terem como consumir. Tudo isso, aos poucos, foi fazendo com que houvesse uma recuperação da economia estadunidense. Claro que isso aí demorou quase que uma década para acontecer, quase que apenas para poder fazer com que ela voltasse a produzir como produzia antes. Tudo bem, gente? Bom, agradeço a atenção de vocês. Lave as mãos, estude. Se tiver dúvidas, faça pergunta pelo botão pergunta para a gente. Os professores estão à disposição para responder as dúvidas de vocês. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.